Olha, a justiça revogou a prisão e pode soltar a qualquer momento um homem preso suspeito de... Não. Eu tenho que falar isso, é? Não acredito não. Vocês têm certeza? Não está errado esse texto, não? Vocês têm certeza? Escuta essa, Adilson, olha. A justiça revogou a prisão e pode soltar a qualquer momento um homem suspeito de cegar, furar os olhos da companheira, para que ela não pudesse mais enxergar e olhar para outros homens. O crime aconteceu em agosto do ano passado, na frente dos filhos. Ao vivo eu vou chamar Jonas Batista, eu não acredito não, Jonas. Rapaz, esse cabra tá para sair da cadeia, Jonas. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paraíba. Pois é, e a previsão é que ele deve sair ainda durante o final de semana, ou no máximo na próxima segunda-feira. Esse caso foi um caso que na época teve bastante repercussão aqui em João Pessoa, aconteceu no bairro de Água Fria, e o próprio Danilo Quentalice, ele primeiro saiu da cena do crime, se apresentou depois com advogados à polícia. E na época, em depoimento à polícia, ele justificou a atitude dele, dizendo que havia encontrado a mulher conversando com outro homem e que furou os olhos dela para que ela não olhasse para mais ninguém, ou seja, não olhasse para outros homens. E disse que tinha cometido o crime na presença dos filhos. Ele foi preso, continua preso até agora, mas agora os advogados Lucas Rodrigues e o Hugo Reis conseguiram a revogação da prisão dele. Como eu disse, ele deve sair no máximo até a próxima segunda-feira. Lucas, me diz uma coisa, qual foi o argumento que vocês usaram para conseguir revogar a prisão? Porque ele era acusado de tentativa de feminicídio. Boa noite, Jonas. Boa noite a todos os telespectadores da TV Correio. Então, nós, enquanto defesa técnica, conseguimos não só a revogação da prisão dele, mas comprovar nos autos do processo que não houve a tentativa de feminicídio, e sim a lesão corporal. E ele se entregou à época dos fatos para responder justamente pelo crime que ele cometeu de lesão corporal, afastando a tentativa de feminicídio. Conseguimos comprovar no seu processo, o Ministério Público da Paraíba recorreu, contudo a Procuradoria mandou baixar para o Juizado de Violência Doméstica, efetivando o nosso pedido e mantendo a lesão corporal. No caso, ele sai quando? Ele continua recolhido, mas quando ele deve sair? A decisão foi hoje. No máximo na segunda-feira. Agora falta só a confecção do alvará de soltura dele pelo cartório competente. Nesse caso, o processo continua tramitando? Continua porque agora saiu da tentativa de feminicídio para a lesão corporal. E ele deve ir a julgamento, ou nesse caso é um julgamento pro forma? Sim, vai a julgamento, no caso, apenas pela lesão corporal. Nada mais além disso. Tentativa de feminicídio já ficou comprovado de forma técnica, via testemunhas e prova nos autos que não houve. Okay. Hugo, vocês vão continuar acompanhando o caso? Sim, a defesa foi constituída desde o início, desde o momento dos fatos, e iremos continuar até o final. Como o doutor Lucas já bem falou, nenhuma das lesões sofridas pela vítima levou a ela a perigo de vida. Então, a Justiça estaria cometendo um erro caso mantivesse Danilo enquadrado no artigo do feminicídio. Então, sabiamente, a Justiça da Paraíba foi feita, através da defesa técnica, os autos foram baixados da tentativa de feminicídio para a lesão, tendo em vista que nenhuma das lesões, repito, nenhuma das lesões sofridas pela vítima ocasionou a mesma perigo de vida, não foi em regiões letais, a mesma. A visão dela, ela perdeu? Não, a visão da mesma, até onde esta defesa sabe, está mantida, está íntegra, e desta forma Danilo deverá responder sim pelo crime de lesão corporal, saindo assim do rito do Tribunal do Júri. Muito obrigado, hein? Pois é, Fábio, está aí a decisão tomada pela Justiça e a expectativa é essa que a gente disse, ele deve sair no máximo até a próxima segunda-feira. É com você. Veja, Jonas, você sabe que eu tenho o maior respeito por advogados. Se eu não fosse jornalista, eu seria advogado, viu? Era a minha outra opção. Eu queria ser operador da lei, eu queria ser um advogado. Escolhi ser comunicador, ser jornalista, estudei para isso. E eu tenho o maior respeito e entendo o papel do advogado dentro do processo legal,
dentro de um Estado democrático de direito para garantir a instrução processual toda completinha, sem nenhuma falha e para que os julgamentos sejam corretos e perfeitos. Eu entendo a posição do advogado. Todo criminoso, ele tem direito de defesa, tem direito de constituir um advogado. Se não tiver dinheiro, vem um defensor público justamente para garantir a isonomia na hora do julgamento, certo? Mas eu não sou obrigado a concordar com a tese deles. Concorda comigo? Não sou obrigado. Se eu estou aludindo aqui sobre um processo democrático, eu tenho o direito de discordar dos nobres que estão aqui. E eu, particularmente, Fábio Araújo, ao passo que eu respeito, eu não concordo também. Porque, veja, se eu tenho uma pessoa que tem os olhos furados pelo homem, e isso ele vai responder simplesmente por lesão corporal leve, não é disso que se trata. Ele tentou cegar, se a mulher não ficou cega depois do tratamento, é uma outra história. Mas a intenção foi cegar para que ela não olhasse nunca mais para nenhum homem. Agora, os nobres colegas aqui, advogados, eles estão simplesmente aplicando também a lei, que estudaram para isso, para aplicar a lei. E se estão encontrando brecha na lei, eles não têm problema, eles não têm culpa. O que a gente tem que criticar e criticar com força é essa lei brasileira que permite que um cara, semana passada, dê de soco, de mão fechada na cara da mãe, passe por audiência de custódia e vá para casa, e outro que tenta cegar a esposa para que ela não olhe mais para nenhum homem, ele daqui a pouco sai da cadeia. É essa lei que não me representa e não representa você. Eu não concordo. Se você concorda,